Jacarés que te piquem, diabo, atravessado tu sejas na boca de um bacamarte. E a voz rouca e profunda do ancião perdia-se na floresta. Meio deitada nas pernas dele, cingindo-lhe a cintura, uma mulher bela, o colo nu e fresco, a garganta lisa e carnuda, procurava com o olhar muito mole de uma ternura úmida e escrava diminuir-lhe a cólera. E a caravana, iluminada pelos últimos raios da claridade poente, foi passando, e pouco a pouco e pouco o sussurrar das vozes foi se perdendo no tristonho murmúrio das matas, como no horizonte se perdia a última réstia de luz vermelha. Em breve tudo recaiu no silêncio primitivo, e a lua do alto baldeava com a sua luz misteriosa e triste a solidão das clareiras. José ficou imóvel, pensativo, perdido num desgosto invencível. O espetáculo daquele velho boêmio abraçado a uma mulher bonita e sem dúvida fiel mordia-o por dentro com o dente mais agudo de inveja. Aquele um vagabundo miserável, sem lar, sem dinheiro, sem mocidade ao menos, tinha contudo nesta vida uma fêmea que o acarinhava e seguia como escrava. Ao passo que ele, ali, no meio do campo, desacompanhado, inteiramente esquecido, chorava porque lhe arrancaram tudo, tudo, a casa, a mulher e a felicidade, e depois, pela associação natural das ideias, punha-se a lembrar do rosto pálido de Diogo. A despeito do ódio que lhe votava, achava-o bonito, com seu cabelo todo anelado, o sorriso terno e piedoso, olhos e lábios de uma expressão sensual e ao mesmo tempo religiosa. Este contraste devia por força agradar as mulheres, vencê-las pelos mistérios, pelo incognoscível, e chorava, chorava cada vez mais. Como eles não se amariam, quanto prazer não teriam desfrutado. Instintivamente comparava-se ao padre e cheio de raiva, de inveja, reconhecia-se inferior. De repente veio-lhe esta ideia: e se eu matasse? Repeliu-a logo, sem querer, nem ao menos escutá-la, mas a ideia não ia e eita, meu Deus. A ideia, né, de matar o cara não ia e agarrava-se-lhe ao cérebro com uma obstinação de parasita. Então vieram-lhe à lembrança, sob uma reminiscência lúcida e saudosa, o seu casamento, os sobressaltos felizes do noivado, o namoro de Quitéria. Tudo isso nunca lhe pareceu tão bom, tão apetecível como naquele momento. Agora descobria na mulher virtudes e belas qualidades para as quais nunca atentara dantes. Seria eu culpado de tudo? Não teria cumprido com os meus deveres de bom esposo? Seriam insuficientes os meus carinhos? Interrogava ele a própria consciência. Esta respondia opondo-lhe dúvidas que valiam acusações. Ele defendia-se, explicava os fatos, citava provas em favor, lembrava a sua dedicação e a sua amizade dela pela defunta, mas a maldita razingueira não se acomodava e não aceitava razões, e José abriu a chorar como um perdido. Ah. E José abriu a chorar como um perdido. Surpreendeu-se neste estado, quis fugir de si mesmo e cravou as esporas no cavalo. Correu muito, a rédea solta como se fugira perseguido pela própria sombra. E se eu matasse? Era a maldita ideia que vinha de novo à superfície dos seus pensamentos. Não, não!
E ele a repelia de novo, empurrando-a para o fundo da sua imaginação, como o assassino que repele no mar o cadáver da sua vítima. Ela mergulhava com impulso, mas logo reaparecia boiando. E se eu matasse? Não, não, exclamou, desferindo um grito de silêncio da floresta. Já basta a outra. Não, não, exclamou, desferindo um grito no silêncio da floresta. Já basta a outra. E assanhavam-se-lhe os remorsos. Nesse momento, uma nuvem escondera a lua. Espectros surgiram no caminho. José suava e tremia sobre a sela. O mais leve mexer de galhos eriçava-lhe os cabelos. No entanto, corria. Pouco lhe faltava já para chegar à fazenda, muito pouco. Nesse momento, uma nuvem escura escondera a lua. Espectros surgiram no caminho. José suava e tremia sobre a sela. O mais leve mexer de galhos eriçava-lhe os cabelos. No entanto, corria. Pouco lhe faltava já para chegar à fazenda, muito pouco. Uma miserável distância e, contudo, mais lhe custava esse pouco do que todo o resto da viagem. Fechou os olhos e deixou que o cavalo corresse à toa, galopando ruidosamente na terra úmida de orvalho. Ele ofegava, acossado por fantasmas. Via sua vítima com a boca muito aberta, os olhos convulsos, a falar-lhe coisas estranhas numa voz de moribunda, a língua de fora enorme e negra entre os gorgolhões de sangue, e via também surgir aquele padre infame bater-lhe no ombro, a apresentar-lhe sorrindo um alvitre, propor uma condição e passar logo a ameaça brutal. Tenho-te na mão, assassino. Se quiseres punir-me, entrego-te à justiça. E José gritou como doido, soluçando. E eu aceitei, diabo, eu aceitei. Nisto o cavalo acuou. Um vulto negro agitou-se por detrás do tronco de um ingazeiro e uma bala, seguida pela detonação de um tiro, varou o peito de José da Silva. Oh my God! Que emoção! Os negros de São Brás viram aparecer lá o animal às soltas e todo salpicado de sangue. Tinham ouvido um tiro para as bandas da estrada. Correram todos nessa direção à procura da vítima. Foi Domingas quem a descobriu, e num delírio precipitou-se contra o cadáver a beijar-lhe as mãos e as faces. Meu senhor, meu querido, meus amores! Exclamava ela a soluçar convulsivamente. Mas tomada de uma ideia súbita, ergueu-se e gritou apontando vagamente para o lado da vila. Foi ele, não foi outro, foi aquele malvado, foi aquele padre do diabo. Tô achando que esse padre aí vai ser o vilão, igual o Tatenoyusha Nyon Yayumegaru. E pôs-se a rir e a dançar, batendo palmas e cantando. Era a loucura que voltava. O crime foi atribuído aos mocambeiros e o corpo de José da Silva enterrado junto à sepultura da mulher, ao lado da capela, que principiava a desmoronar com a míngua dos antigos cuidados. A fazenda aos poucos se converteu em tapera, e lendas e superstições de todo o gênero se inventaram para explicar-lhe o abandono. O vigário do lugar, pessoa insuspeita e criteriosa, nem só confirmava o que diziam, como aconselhava a que não fossem lá. Aquilo eram terras amaldiçoadas. Anos depois, contavam que nas ruínas de São Brás vivia uma preta feiticeira que por alta noite saía pelos campos a imitar o canto da mãe da lua. Ninguém se animava a passar dali, e o caminheiro descuidado que se perdesse em tais paragens via percorrer o cemitério a cantar e a rodar um vulto alto e magro de mulher coberta de andrajos. A morte inesperada de José causou grande abalo no irmão e ainda mais em Mariana. Raimundo era muito criança, não a compreendeu,
Por esse tempo teria ele 5 anos, se tanto. Não, 5 anos também não é idiota assim não, velho. Vestiram-no de sarja preta e disseram-lhe que estava de luto pelo pai. Manuel tratou do inventário, recebeu o que lhe coube e mais a mulher na herança. Depositou no recém-criado banco da província o que pertencia ao órfão e, apesar das vantagens que propôs para vender ou arrendar a fazenda de São Brás, ninguém a quis. Isto feito, escreveu para Lisboa pedindo esclarecimentos à casa Peixoto, Costa e Cia, e uma vez bem informado no que desejava, remeteu o sobrinho para um colégio daquela cidade. Muito custou à bondosa Mariana separar-se de Raimundo. Doía aquele coração amoroso ver expatriar-se assim, tão sem mãe, uma pobre criatura de 5 anos. O pequeno, todavia, depois de preparado com todo o desvelo, foi metido a chorar dentro de um navio e partiu. Ia recomendado ao comandante e lamentava-se muito em viagem. Quando chegou a Lisboa, teve horror de tudo o que cercava. Entretanto, foi sempre bem tratado. Seu correspondente hospedou-o como a um parente, tratou-o como filho, depois meteu-o num colégio dos melhores. Raimundo envergou o uniforme da casa, recebeu um número e frequentou as aulas. A princípio, logo que o deixavam sozinho, punha-se a chorar. Tinha muito medo do escuro. À noite, cosia-se contra a parede, abraçado aos travesseiros. Não gostava dos outros meninos porque lhe chamavam maca... É, bem típico de português mesmo, né? Pior seria se tivesse lá na Argentina. Era teimoso, cheio de caprichos, ressentia-se muito da má educação que os portugueses trouxeram para o Brasil. No colégio era o único estudante que se chamava Raimundo. Eu sei, todos os outros tinham o mesmo nome, Manuel, né, cara? Você já viu que os dois portugueses que tem aqui no livro já se chamam Manuel, lá todo mundo é Manuel. Ai, 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 mano. E os colegas rigu- ridicularizavam-lhe o nome. Raimundo Mundico Nico, diziam-lhe, puxando-lhe a blusa e batendo-lhe na cabeça tosquiada a escovinha, até que ele se retirava enfiado, sem querer retornar ao recreio, a chorar e a berrar que o mandassem para a sua terra. Mas, com o tempo, apareceram-lhe amigos e a vida então se lhe afigurou melhor. Já faziam as suas palestras. Os companheiros não se cansavam de pedir-lhe informações sobre o Brasil, como eram selvagens, e se a gente encontrava pelas ruas mulheres despidas, e se Raimundo nunca fora varado por alguma flecha dos... Esses portugueses são muito espertos, realmente, gente, que isso. Inteligência, ó, invejável. Um dia recebeu uma carta de Mariana e pela primeira vez deu-se ao cuidado de pensar em si. Mas as suas reminiscências não iam além da casa do tio. No entanto, queria parecer-lhe que a sua verdadeira mãe não era aquela senhora. Aquela vinha a ser a sua tia, porque era a mulher do seu tio Manuel. E até se lhe não falhava a memória, por mais de uma vez ouvira dela própria falar na outra, na sua verdadeira mãe. Mas quem seria a outra? Como se chamava? Nunca lhe disseram. Quanto a seu pai, devia ser aquele homem barbado que uma noite lhe pareceu muito pálido e aflito, e por quem pouco depois o cobriram de luto. Da cena dessa noite lembrava-se perfeitamente. Já estava recolhido, foram buscá-lo à rede e trouxeram-no, entremunhado para as pernas do tal sujeito, por sinal que suas barbas tinham na ocasião certa umidade aborrecida, que Raimundo agora calculava ser produzida pelas lágrimas. Depois foi se deitar e não pensou mais nisso. Recordava-se também, mas não com tamanha lucidez, do tempo em que aquele mesmo homem esteve doente, lembrando-se de ter recebido dele muitos beijos e abraços, e só agora notava que todos esses afagos eram sempre ocultos e assustados, feitos como que ilegalmente, às escondidas, e quase sempre acompanhados de choro.
Depois destas e outras divagações pelo passado, Raimundo, se bem que muito novo ainda, punha-se a pensar, e os véus misteriosos da sua infância assombravam-lhe já o coração, com uma tristeza vaga e obscura, uma perplexidade cheia de desgosto. Todo o seu desejo era correr aos braços de Mariana e pedir-lhe que lhe dissesse, por amor de Deus, quem afinal vinha a ser seu pai e principalmente sua mãe. Passaram-se anos, e ele permaneceu enleado nas mesmas dúvidas. Concluiu os seus preparatórios, habilitou-se para entrar para a academia, vai ficar, ó, fortão, e sempre as mesmas incertezas a respeito da sua procedência. Matriculou-se em Coimbra. Desde então a sua vida mudou radicalmente. Todo ele se transformou nos seus modos de ver e julgar. Principiou a ser alegre. Mas um golpe terrível veio de novo entristecê-lo, a morte da sua mãe adotiva. Chorou-a longa e amargamente, não só por ela, mas também muito por si próprio. Perdendo Mariana, perdia tudo o que o ligava ao passado e à pátria. Nunca se considerou tão órfão. Todavia, com o correr dos tempos, dispensaram-se-lhe as mágoas e a mocidade triunfou. A criança melancólica produziu um rapaz cheio de vida e bom humor. Sentiu-se bem dentro da sua romântica batina de estudante, meteu-se em pândegas com os colegas, contraiu novos amigos e afinal reparou que tinha talento e graça. Escreveu sátiras, ridicularizando os professores antipatizados. Ganhou ódios e admiradores. Teve quem o temesse e teve quem o imitasse. No segundo ano deu para namorador, atirou-se aos versos líricos, cantou o amor em todos os metros, depois vieram-lhe ideias revolucionárias, meteu-se em clubes incendiários, falou muito e foi aplaudido pelos seus companheiros. No terceiro ano tornou-se janota, gastou mais do que nos outros, teve amantes, em compensação veio-lhe a febre dos jornais. Escreveu com entusiasmo sobre todos os assuntos, desde o artigo de fundo até a crônica teatral. No quarto, porém, distinguiu-se na academia. Criou gosto pela ciência e daí em diante fez-se homem, firmou a sua imputabilidade e tornou-se muito estudioso e sério. Seus discursos acadêmicos foram apreciados, elogiaram-lhe a tese, formou-se. Veio-lhe então a ideia de fazer uma viagem. Em Coimbra todos o diziam rico, tinha ordem franca, preparou as malas. Sua principal ambição era instruir-se muito, abranger a maior quantidade de conhecimentos que pudesse, e sentia-se cheio de coragem para a luta e cheio de confiança no seu esforço. Às vezes, porém, uma sombra de tristeza mesquinha toldava-lhe as aspirações, não sabia ao certo de quem descendia e de que modo e por quem fora adquirido aquele dinheiro que lhe enchia as algibeiras. Procurou seu correspondente em Lisboa, pediu-lhe esclarecimentos a esse respeito. Nada, o Peixoto dizia-lhe, em tom muito seco, que o pai de Raimundo havia morrido antes da chegada deste a Portugal, e o tio, o tutor, esse estava no Maranhão, estabelecido na Rua da Estrela com um armazém de fazendas por atacado. De sua mãe, nenhuma palavra, nenhuma atribuição. Era para enlouquecer, mas afinal quem seria ela? Talvez irmã daquela santa senhora que foi para ele uma segunda mãe. Mas então por que tanto mistério? Seria alguma história a tal ponto vergonhosa que ninguém se atrevesse a revelar-lhe? Seria ele enjeitado? Não, de certo, porque era herdeiro de seu pai, e Raimundo, quanto mais tentava pôr a limpo a sua existência, mais e mais se perdia no dédalo das conjecturas. Das cartas que recebia do Brasil, nenhuma só lhe falava no passado, e todavia era tanto o seu empenho em penetrá-lo que às vezes com muito esforço de memória conseguia reconstruir e articular fragmentos dispersos de algumas reminiscências, incompletas e vagas da sua infância. Lograva recordar-se da Aniquinha, que tantas noites adormecera ao seu lado, na mesma esteira, ouvindo cantar por Dona
Mariana, o boizinho do curral, vem papar neném. Recordava-se também da senhora Dona Maria Bárbara, a sogra de Manuel, que ia com muito aparato visitar a neta. Passar dias. Em geral, ela chegava à boca da noite no seu palanquim carregado por 2 escravos, vestida de enorme roda, cercada de crias e moleques, precedida por um preto encarregado de alumiar a rua com um lampião de folha, oitavado, 2 velas no centro, e o demônio da mulher sempre a ralhar, sempre zangada, batendo nos negros e a implicar com ele, Raimundo, a quem todas as vezes que lhe dava a mão a beijar, pespega, pespegava com as costas desta uma pancada na boca, e recordava-se bem do rosto macilento de Maria Bárbara, já então meio descaído, recordava-se dos seus olhos castanho claros, de seus dentes triangulares, truncados à navalha como barbaramente faziam dantes por luxo as senhoras do Maranhão criadas em fazenda. Raimundo uma vez, ainda em Coimbra, aspirando o cheiro de alfazema queimada, sentiu como por encanto surgirem-lhe à memória muitos fatos de que nunca se recordara até então. Lembrou-se logo do nascimento de Ana Rosa. A casa estava toda silenciosa e impregnada daquele odor. Mariana gemia no seu quarto. Manuel andava de um para outro lado da varanda, inquieto e desorientado. Mas de repente apareceu na porta do quarto uma mulata gorda a quem davam o tratamento de nhá comadre. E esta, que vinha alvoroçada, chamou de parte o dono da casa, disse-lhe alguma coisa em segredo, e daí a pouco estavam todos felizes e satisfeitos. E ouvia-se vir lá de dentro um grunhido fanhoso que parecia uma gaita. Na ocasião, Raimundo nada compreendeu de tudo isto. Disseram-lhe que Mariana recebera uma menina de França e ele acreditou piamente. Assim lhe acudiram outras recordações, por exemplo, a do macaçar cheiroso, então muito em uso na província, com que Dona Mariana lhe perfumava os cabelos todas as manhãs antes do café. Mas dentre tudo, do que melhor ele se recordava era dos lampiões com que iluminavam a cidade. Ainda lá não havia gás nem querosene. Ao bater da Ave-Marias, vinha o acendedor, desatava a corrente do lampião, descia-o, abria-o, despejava-lhe dentro água rás misturada com álcool, acendia-lhe o pavio, guindava-o novamente para o seu lugar e seguia adiante. E que mau cheiro em todas as esquinas em que havia iluminação! Oh, a não ser que estivesse muito transformada, a sua província devia ser simplesmente horrível. Não obstante, queria lá ir. Sentia atrações por essa pátria, quase tão desconhecida para ele como o seu próprio nascimento misterioso. Com a viagem descobriria tudo. Mas primeiro era preciso dar um passeio à Europa. E resolvido, foi ao escritório de Peixoto, Costa e Cia. Sacou a quantia de que precisava, abraçou os amigos e fez-se de vela para a França. Passou pela Espanha, visitou a Itália, foi à Suíça, esteve na Alemanha, percorreu a Inglaterra e no fim de 3 anos de viagem chegou ao Rio de Janeiro, onde encontrou seus antigos correspondentes de Lisboa. Demorou-se 1 ano na corte, gostou da cidade, relacionou-se, fez projetos de vida e resolveu estabelecer aí a sua residência. E o Maranhão? Oh, que maçada! Mas não podia deixar de ir lá ir. Não podia instalar-se na corte sem ter ido primeiro à sua província. Era indispensável conhecer a família, liquidar os seus bens e... Verdade, verdade, dizia ele, conversando com um amigo a quem confiara os seus projetos. A coisa não é tão feia como quer parecer, porque no fim de contas fico conhecendo todo o norte do Brasil, dou um pulo ao Pará e ao Amazonas que desejo ver,
e afinal volto descansado para cá com a vida em ordem, a consciência descarregada e o pouco que possuo reduzido à moeda. Não posso queixar-me da sorte. O passeio à Europa não só lhe beneficiara o espírito como o corpo. Estava muito mais forte, bem exercitado e com uma saúde invejável. Gabava-se de ter adquirido grande experiência do mundo, conversava à vontade sobre qualquer assunto, tão bem sabia entrar numa sala de primeira ordem como dar uma palestra entre rapazes numa redação de jornal ou na caixa de um teatro. E em pontos de honra e lealdade não admitia, com todo o direito, que houvesse alguém mais escrupuloso do que ele. Foi nessa bela disposição de espírito feliz e cheio de esperanças no futuro que Raimundo tomou o cruzeiro e partiu para a capital de São Luís do Maranhão. Entretanto, com a chegada de Raimundo, reuniram-se em casa de Manuel as velhas amizades da família. Vieram as Sarmentos com seus enormes penteados, moças feias, mas de grandes cabelos, muito elogiados e conhecidos na província. Tranças como as das Sarmentos, cabelo bonito como o das Sarmentos, cachos como os das Sarmentos. Estas e outras tantas frases se haviam convertido em preceitos invariáveis. Fora da Sarmentos, não conheciam termo de comparação para cabelos, e elas, cônscias daquela popularidade, ostentavam sempre objetos de tais admirações em penteados assustadores de tamanhos fantásticos. Tenho pena, afetava às vezes Dona Bibina Sarmento. Esta era Bernardina, de ter tanto cabelo. Para desembrulhá-lo é um martírio, e quando depois do banho não me penteio logo, ou quando passo um dia sem botar óleo, dona, nem lhe digo nada. E arregalava os olhos e sacudia a juba como se descrevesse uma caçada de leões. A família Sarmento compunha-se, além desta Dona Bibina, de outra rapariga e de uma senhora de 50 anos, muito nervosa, tia das duas moças. A velha só falava em moléstias e sabia remédios para tudo. Tinha um grosso livro de receitas que ela em geral trazia no bolso. Em casa, uma variadíssima coleção de vidros, garrafas e púcaros. Guardava sempre as cascas de laranja, de romã e os caroços de tuturubá, os quais, dizia pateticamente abaixo de Deus, eram santo remédio para as dores de ouvido. Chamava-se Maria do Carmo e as sobrinhas tratavam-na por mamãe outrinha. Era sumanamente apreensiva e entediada de doces. Viúva, passara a mocidade no recolhimento de Nossa Senhora da Anunciação e Remédios, onde concebera seu primeiro filho do homem com quem depois veio a casar, o tenente Espigão, tenente do exército, um espalhafateiro dos quatro costados que andava sempre de farda e desembainhava a durindana por dar cá aquela palha. Não entendi nada. Contavam dele que um dia, num jantar de festa, perdendo a paciência com o peru assado que parecia disposto a resistir ao trinchante, arrancara o chanfalho e esquarteja a golpes de espada o inocente animal. Gostava de fazer medo às crianças, fingindo que as prendia ou afiando a lâmina reluzente no tijolo do chão, e ficava muito lisonjeado quando lhe diziam que se parecia com Dom Pedro II. Tinha-se na conta de muito atilado e a todos contava que fora poeta em rapaz. Referia-se a meia dúzia de acrósticos e recitativos que lhe inspirava Dona Maria do Carmo no seu tempo de recolhida. Coitado, morreu de tremenda indigestão no dia seguinte a uma ceia, ainda mais tremenda, na qual praticara a imprudência de comer uma salada inteira de pepino, seu pratinho predileto. A viúva ficou inconsolável e, em homenagem à memória do Espigão, nunca mais comeu daquele legume.
Seu ódio estendeu-se implacável por toda a família do maldito. Não quis ouvir mais falar de machiches, nem de abóboras, nem de jerimuns. Ai, meu rico tenente! Lamentava-se ela quando alguém lhe lembrava ao esposo. Que maneiras de homem, que coração de pomba! Aquilo é que era um marido como hoje em dia não se vê. A outra sobrinha de Dona Maria do Carmo chamava-se Etelvina, criaturinha sumamente magra e tão nervosa como a tia, nariz muito fino, grande e gelado, mãos ossudas e frias, olhos sensuais e dentes podres. Ah, até aí tava bom, mas esse negócio aí de dentes podres aí era detestável. Os rapazes do comércio chamavam-lhe lagartixa. Fazia-se muito romântica, prezava a sua cor horrivelmente pálida, suspirava de 5 em 5 minutos e sabia estropiar modinhas sentimentais ao violão. Diziam, em ar muito sério, que ela tivera aos 16 anos uma formidável paixão por um italiano professor de canto, o qual fugira aos credores para o Pará, e que desde então Etelvina nunca mais tomara corpo. Apresentou-se também em casa de Manuel a senhora dona Amância Souzelas, velha de grande memória para citar fatos, datas e nomes. Lembrava-se sempre do aniversário natalício dos seus inúmeros conhecidos, e nesse dia filava-lhes impreterivelmente o jantar. Estava sempre a falar mal da vida alheia, à sombra da qual, aliás, vivia 15 dias em casa de uma amiga, outros 15 em casa de um parente, o mês seguinte em casa de um parente e amigo e assim por diante, sempre, sempre de passeio. Ia a qualquer parte, fosse ou não fosse desejada, e às 2 por 3 era da casa. Conhecia todo o Maranhão, contava sem reservas os escândalos que lhe caíam no bico e andava sozinha na rua passarinhando por toda a cidade de chale, metendo o nariz em tudo. Se morria algum conhecido seu, lá estava ela a vestir o cadáver, a cortar-lhe as unhas, a dizer os lugares comuns da consolação, tida e citada por muito serviçal, ativa e prestimosa. Era cronicamente virgem, mas afirmava que em moça rejeitara muito casamento bom, dava-se a coisas de igreja, sabia vestir anjos de procissão e pintava os cabelos com cosmético preto. Detestava o progresso. No seu tempo, dizia ela com azedume, as meninas tinham a sua tarefa de costura para tantas horas e haviam de pôr para ali o trabalho. Se o acabavam mais cedo iam descansar? Boas, desmanchavam, minha senhora, desmanchavam para fazer de novo. E hoje? Perguntava, dando um pulinho com as mãos nas ilhargas. Hoje é o maquiavelismo da máquina de costura. Dá-se uma tarefa grande, é só zuc, zuc, zuc e está pronto o serviço. E daí vai a sirigaita pôr-se de leitura nos jornais, tomar conta do romance ou então vai para a indecência do piano. E jurava que filha sua não havia de aprender semelhante instrumento, porque as desavergonhadas só queriam aquilo para melhor conversar com os namorados, sem que outros dessem pela patifaria. Essa é doida! Também dizia mal da iluminação a gás. Dantes os escravos tinham que fazer, mal serviam a janta e iam aprontar e acender os candeeiros, deitar-lhes novo azeite e colocá-los no seu lugar. E hoje é só chegar o palitinho de fogo, a bruxaria do bico do gás e caia-se na pândega. Já não há tarefa, já não há cativeiro. É por isso que eles andam tão descarados, chicote, chicote, até dizer basta, que é do que eles precisam. Tivesse eu muitos que lhes juro pela bênção de minha madrinha que lhes havia de tirar sangue do lombo. Essa mulher aqui precisa ser detida. Mas a especialidade de Dona Amância Souzelas, o que a tornava adorável para certos rapazes e detestada por muitos pais de família que iam de nariz torcido lhe recebendo visitas e obséquios de cortesia, era, sem dúvida, o seu antigo hábito de contar anedotas baixas e grosseiras. Sempre fora muito desbocada,
No entanto, alguns basbaques da sua roda diziam dela num frouxo de riso: com a dona Amância não pode a gente estar séria, o diabo da velha tem uma graça. Lá estava também em casa de Manuel a Eufrasinha, viúva do oficial de infantaria, toda enfeitada de lacinhos de fita roxa, moreninha apesar da superabundância do pó de arroz, as feições muito desenhadas à superfície do rosto e com um sinal de nitrato de prata ao lado esquerdo da boca. Peraí. Caso de Manuel, a Eufrasinha, eu lembro dela, é amiga da menina lá. Muito desenhadas à superfície do rosto e com um sinal de nitrato de prata ao lado esquerdo da boca. Desastradamente imitado do de uma francesa ex-cantora com quem ela se dava. O sinal era para ficar do tamanho de uma pulga e saiu do tamanho e do feitio de um feijão preto. Saracoteava-se cheia de novidades, levantando-se de vez em quando para ir dizer um segredinho ao ouvido de Ana Rosa, enquanto disfarçadamente lhe endireitava o penteado. Nesses passeios olhava de esguelha para os quartos e para a varanda dando fé, e voltava à sua cadeira mirando-se a furto nos espelhos da sala, sempre muito curiosa, irrequieta, querendo achar em tudo o que lhe dizia uma significação dupla. Trejeitando sorrisos e momices expressivas quando não entendia, para fingir que compreendera perfeitamente. Tinha a voz sibilante e afetada, assoviava os SS e dizia silabadas. O Freitas, em cuja casa Ana Rosa tivera o seu último histérico, também se achava presente com a filha, a sua querida Lindoca. O Freitas era um homem desquitado da mulher que se atirara aos cães. Explicava friamente, muito teso, magro, alto, com o pescocinho comprido no seu grande colarinho em pé. Não relaxava às calças brancas e gabava-se do segredo de conservá-las limpas e engomadas durante uma semana. Mas se nessa época não existia absorvente, como é que ele deixava as calças dele brancas, mano? Como? Trazia sempre, apesar do calor da província, o colarinho duro e, e o peito da camisa irrepreensível, gravata preta invariavelmente. Tratava uma enorme unha no dedo mínimo, com a qual costumava pentear o bigode, feito de longos fios tingidos e lisos que lhe velavam a boca. Mano, quando eu era uma criança de uns 9 anos de idade, eu também tinha a unha desse dedo aqui, enorme, cara. Bem grande mesmo, que eu usava para abrir pacote de biscoito, essas coisas. É abrir pacote, porque eu fazia uma ponta nela. Eu gostava de deixar uma unha só crescer. Mas esse homem dessa idade, com bigodão, fazendo isso, que coisa infantil, meu amigo. Jamais consentia que barbeiro algum lhe encostasse a mão no rosto. Fazia ele mesmo a sua barba, um dia sim, outro não. Escondia a calva com as compridíssimas farripas do cabelo, muito espichadas, como que grudadas à goma arábica sobre o Dispunha de uma memória prodigiosa, gabada por toda a cidade. Fazia-se grande conhecedor da história antiga. Quando falava, escolhia termos, procurava fazer estilo, e sempre que se referia ao imperador dizia gravemente: o nosso defensor perpétuo. Afiançavam que era habilidoso. Em tempo fizera com muita paciência uma árvore genealógica de sua família e mandara a litografar no Rio de Janeiro. Este trabalho foi muito apreciado e comentado na província. Era empregado público havia 25 anos e só faltara a repartição 3 vezes, por uma queda um ano atrás e no dia do seu malfadado casamento. Contava isto a todos com glória. Quando temia constipar-se, aspirava cautelosamente o fartum do conhaque. Isto é o bastante para me fazer ficar tonto. Cadê o acento? Afirmava com uma repugnância virtuosa. Tinha ele tinha honor, as cartas e sabia tocar clarinete ao Lula Molusco.
mas nunca tocava porque o médico lhe dissera não achar prudente. Fumara em tempo, mas o médico dissera do charuto o mesmo que do clarinete. Nunca mais fumou. Não dançava para não suar, falava com raiva das mulheres e nem caindo de fome seria capaz de comer à noite. Além do chá, nada, nada. Protestava com firmeza. Estivesse onde estivesse, havia de retirar-se impreterivelmente à meia-noite. Usava sapatos rasos de polimento e nunca se esquecia do chapéu de sol. Jamais arredara ao pé da ilha de São Luís do Maranhão, tal era o medo que tinha do mar. Nem para ir a Alcântara, jurava ele, conversando essa noite em casa do Manuel. Daqui para o Gavião, nada, meu caro senhor. Quero morrer na minha caminha, sossegado, bem com Deus. Com toda a comodidade, observou Raimundo a rir. Era devoto, todos os anos carregava a procissão, o andor do milagroso Senhor Bom Jesus dos Passos, e muito arranjadinho. Em casa dele havia de tudo, como na botica. Diziam seus íntimos, só falta dinheiro, completava o Freitas em ar discreto de pilhéria. No mais, sempre o mesmo homem, nunca fora de estronhices, mesmo em rapaz era já metido consigo, não gostava de dever a ninguém, colecionava selos velhos, dava homeopatia de graça aos amigos e tinha a fama do maior maçante do Maranhão. A tal sua querida Lindoca era uma menina de 16 anos, pequenina, extremamente gorda, quase redonda, bonitinha de feições, curta de ideias, bom coração e temperamento honesto. A Etelvina dissera uma vez que ela estava engordando até nos miolos. Lindoca Freitas não escondia o seu desejo de casar e amava extremosamente o pai, a quem só tratava por nhozinho. Tem um desgosto desta gordura, lamentava-se ela às camaradas que lhe elogiavam a exuberância adiposa. Se eu soubesse de um remédio para emagrecer, tomava. Cadê os Zolpidem? Os Zolpidem não, meu Deus. Ah, qual que é o nome do remédio lá, velho? Ozempic. Dá um Ozempic aí pra Lindoca, mano. Dá um Ozempic. As amigas procuravam consolá-la. Dá-me gordura que te darei formosura. Gordura é saúde. É, gordura nas artérias é saúde. Isso aí. Mas a repolhuda moça não se conformava com aquela desgraça. Vivia triste. As banhas cresciam-lhe cada vez mais. Estava vermelha. Cansava por 5 passos. Era um desgosto sério. Recorria ao vinagre. Dava-se a longos exercícios pela varanda, mas qual? As enxúndias aumentavam sempre. Lindoca estava cada vez mais redonda, mais boleada, a casa estremecia cada vez mais com seu peso, os olhos desapareciam-lhe na abundância das bochechas, o seu nariz parecia um lombinho, as suas costas uma almofada, bufava. Dias, o piedoso, o doce Luís Dias, também comparecera aquela noite à sala do patrão. Lá estava metido a um canto, roendo ferozmente as unhas, o olhar imóvel sobre Ana Rosa, que ao piano dispunha-se a tocar alguma coisa e experimentava as teclas. Em uma das janelas da frente, encostados contra a sacada, Manuel e Cônego Diogo ouviam de Raimundo a descrição em voz baixa de um passeio de Paris à Suíça. No resto da sala corria o sussurro das senhoras que conversavam. Então, estamos passando o Boqueirão? Exclamou Freitas, erguendo-se do sofá a sacudir as calças para evitar as joelheiras, e voltando-se para uma das sobrinhas de Dona Maria do Carmo. Diga alguma coisa, Dona Etelvina. Etelvina ergueu os olhos para o teto e soltou um suspiro. Por quem suspiras? Perguntou-lhe em misterioso falsete a velha Amância que lhe ficava ao lado. Por ninguém, respondeu a lagartixa, sorrindo melancolicamente com os caquinhos dos dentes. Ele não é feio, a senhora não acha, Dona Bibina? Segredava Lindoca a outra sobrinha de Dona Maria do Carmo, olhando furtivamente para o lado de Raimundo. Quem, o primo da Ana Rosa? Primo?
Eu creio que ele não é primo, dona. É, sustentou Bibina, quase com arrelia. É primo sim, por parte de pai. E olhe, ali está quem lhe sabe bem a história. E indicava a tia com o beiço inferior. Nossa senhora, é verdade, né? A gente faz isso. Oh, resmungou a gorducha, passando a considerar da cabeça aos pés o objeto da discussão. Por outro lado, Maria do Carmo segredava a Amância Souzelas. Pois é o que lhe digo, dona Amância. Muito boa preta, negra como este vestido. Cá está quem a conheceu. E batia no seu peito sem seios. Muita, muita vez a vi no relho Ishi. Olha, de novo alemão, né? Ora, quem houvera de dizer, resmungou a outra, fingindo ignorar da existência de Domingas para ouvir mais. Uma coisa assim só no Maranhão. Credo. É como lhe digo, minha rica, o sujeitinho foi forro à pia e hoje olhe só para aquilo. Está todo cheio de fumaças e de filáucias. Pergunte ao cônego que está ao lado dele. Cruz, tá renego pé de pato. E Amância bateu por hábito nas faces engelhadas. Nisto ouviu-se um grande motim que vinha da varanda. Gonha! E logo o estalo de uma bofetada. Arre! Que até me faz zangar com visitas na sala. Era Maria Bárbara que andava às voltas com Benedito. Vai deitar à mesa do chá, moleque! Manuel correu logo à varanda, contrariado. E está aí gente de fora! Freitas passou-se à janela de Raimundo e aproveitou a oportunidade para despejar contra este uma estopada a respeito do mau serviço doméstico feito pelos escravos. Reconheço que nos são necessários, reconheço, mas não podem ser mais imorais do que são. As negras, principalmente as negras, são umas muruxabas que um pai de família tem em casa e que dormem debaixo da rede das filhas e que lhes contam histórias indecentes. É uma imoralidade. Ainda outro dia, em certa casa, uma menina coitada apareceu coberta de piolhos indecorosos que pegara da negra. Sei de outro caso de uma escrava que contagiou a uma família inteira de impingens e dartros de caráter feio. E note, doutor, que isto é o menos. O pior é que elas contam às suas sinhazinhas tudo o que praticam a ir por essas ruas. Ficam as pobres moças sujas de corpo e alma na companhia de semelhante corja. Afianço-lhe, meu caro senhor doutor, que se conservo pretos a meu serviço é porque não tenho outro remédio. Contudo, foi interrompido por Benedito, que, nu da cintura para cima e acossado pela velha Bárbara, atravessou a sala com agilidade de macaco. As senhoras espantaram-se, mas abriram logo em gargalhadas. O moleque alcançara a porta da sala e fugira. Então o Dias, que até aí se conservara quieto no seu canto, ergueu-se de um pulo e deitou a correr atrás dele. Desapareceram ambos. Benedito era cria de Maria Bárbara, um pretinho seco, rentido, muito levado dos diabos, pernas compridas. Ah, o Benedito. O Benedito, entendi. Compridas, beiços enormes, dentes branquíssimos, quebrava muita louça e fugia de casa constantemente. A velha estacara no meio da sala furiosa. Ai, gentes, não reparem, bradou. Aquele não sei que diga, aquele maldito moleque, pois o desavergonhado não queria vir trazer água na sala sem pôr uma camisa. Patife! Ah, se o pego, mas deixe estar que não as perdes, malvado. E correndo à janela, se seu Dias não te alcançar, tens amanhã um campeche te seguindo a pista sem vergonha. Nossa Senhora. E saiu de novo para a varanda, muito atarefada, gritando pela Brígida. Na sala, as visitas discutiam rindo a cena do moleque e o mau gênio de Maria Bárbara, mas tiveram de abafar a voz porque Ana Rosa pôs-se a tocar uma polca ao piano.
Pouco depois ouviu-se um farfalhar de saias engomadas e em seguida apresentou-se a Brígida, uma mulata. É muito personagem de uma vez, velho. Eu não vou lembrar de ninguém. Ô Aloísio, ajuda aí, meu irmão. Brígida, uma mulata corpulenta, a carapinha muito trançada e cheia de flores, um vestido de chita com 3 palmos de cauda recendendo a Kumaru. Preparava-se daquele modo para ir à sala oferecer água, e segurando com ambas as mãos uma enorme salva de prata cheia de copos, dirigia-se a todos um por um a bambalear as ancas volumosas. A criadagem de Manuel e Maria Bárbara contava, além de Brígida e Benedito, de uma cafuza já idosa chamada Mônica, que amamentara Ana Rosa e levava a roupa da casa, e mais de uma preta só para engomar, e outra só para cozinhar, e outra só para sacudir o pó dos trastes e levar recados à rua, pois apesar deste pessoal o serviço era sempre tardio e mal feito. Estas escravas de hoje têm luxos, observou Amância em voz baixa a Maria do Carmo, apontando com o olhar para o vulto empantufado de Brígida. E entraram a conversar sobre o escândalo das mulatas se prepararem tão bem como as senhoras. Já se não contentavam com a sua saia curta e cabeção de renda, queriam vestido de cauda em vez de chinelas, queriam botinas, uma patifaria. Depois falaram nos caixeiros que roubavam do patrão para enfeitar as suas pininchas e, por uma transição natural, estenderam a crítica até aos passeios a carro, as festas de largo e os bailes dos pretos. Os chinfrins, como lhe chamava o meu defunto espigão, acudiu Maria do Carmo, conheço, ora se conheço, bastante quizilha tivemos nós por amor deles. É uma sem-vergonheira ver as escravas todas de cambraia, laços de fita, água de cheiro no lenço a requebrarem as xandangas na dança. Ah, um bom chicote, disseram as duas velhas ao mesmo tempo. E elas dançam direito? Perguntou a do Carmo. Se dançam. O serviço é que não sabem fazer a tempo e a horas. Lá para dançar estão sempre prontas. Nem o João enxova. A indignação secava-lhe a voz. Até parecem senhoras. Até parecem senhoras. Até parecem senhoras. Deus me perdoe. Todas a se fazerem de gente. Os negros a darem-lhes excelência. E por que minha senhora pra cá, vossa senhoria pra lá? É uma pouca vergonha, a senhora não imagina. Uma vez em que fui espiar um chinfrim, porque me disseram que o meu defunto estava lá metido, fiquei pasma. E o melhor é que os descarados não se tratam pelo nome deles, tratam-se pelo nome dos seus senhores. Não sabe Filomeno? Aquele mulato do presidente, pois a esse só davam senhor presidente. Outros são senhores desembargadores, doutores, majores e coronéis. Um desaforo que deveria acabar na palmatória da polícia. Ana Rosa terminou a sua polca. Bravo, bravo, mais um, mais um. Muito bem, dona Anica. E estalaram palmas. Tocou às 1000 maravilhas. Não, senhor, foi uma polca do Marinho. Piadas, piadas. Correram a cumprimentar a pianista. O Freitas profetizou logo que ali estava um segundo lira. Raimundo foi o único que não se abalou. Estava fumando maconha à janela e, fumando, deixou-se ficar. Ana Rosa, sem dar a perceber, sentiu por isso uma ligeira decepção. Esforçara-se por tocar bem e ele nem assim. Até parecia não ter notado nada. É um malcriado, concluiu ela de si para si. E com uma pontinha de mau humor, assentou-se ao lado de Lindoca. Eufrásia correu logo para junto da amiga. Que tal achas? Perguntou em segredo, assentando-se com muito interesse. Quem? Disse Ana Rosa, fingindo distração e franzindo o nariz. A outra indicou misteriosamente a janela com um dos polegares. Assim, assim.
e a filha do negociante fez um bico de indiferença. Nem por isso? Um peixão, opinou Eufrásia com entusiasmo. Gentes, que é isso, Eufrasinha? É uma teteia. Mano, que porra de diálogo é esse? Não faz sentido nenhum. Esse diálogo aqui, ó, não faz sentido nenhum, cara. Meu parceiro. E a viúva mordia os beiços. Sim, ele não é feio, tornou Ana Rosa, impacientando-se. Mas também não é lá essas coisas. Que olhos, que cabelos e que gestos. Olha, olha, menina, como ele brinca com o charuto. Olha como ele se encosta à grade da janela. Parece um fidalgo, o diabo do homem. Ana Rosa, sem desfranzir o nariz, enviesava os olhos contra o primo e sentia melhor do que a amiga a evidência do que esta lhe dizia. Raimundo era com efeito elegante e bem bonito, mas que diabo desde que chegara ainda lhe não tinha dispensado uma única palavra de distinção, um só gesto que a especializasse quando ali, no entanto, era ela incontestavelmente a mais chique, a mais simpática, e além disso sua prima. Cara, isso aqui tá virando o Morro dos Ventos Uivantes, né? Eu acho que esse aqui sim fica em sexto lugar, e não o Vento dos Morros Uivantes, o Morro. Tá bom. Ana Rosa pouco ou nada sabia ao certo do grau de seu parentesco com ele. Não, não fora correto. Mas eles nem são primos, não, né? É só. É primo de consideração, digamos assim. Eu acho. Falara-lhe como as outras, igualmente frio e reservado. Não fizera como os rapazes do Maranhão, que mal se aproximavam dela, estavam desfeitos em elogios e protestos de amor. Ah, ele é um bad boy então, né? Ele fez o curso Alpha. Aquela indiferença de Raimundo doía-lhe como uma injustiça. Sentia-se lesada, roubada nos seus direitos de moça irresistível. Um pedante é o que ele é, um enfatuado. Pensa que vale muito porque se formou em Coimbra e correu à Europa, um tolo. Nessa ocasião entraram na sala com ruídos dois novos tipos. O José Roberto, mais personagem, cara, eu tô de saco cheio já de personagem novo. Não importa, nenhum deles, cara. O José Roberto e o Sebastião Campos. E lá vamos nós ter uma longa descrição de cada um deles que eu não vou lembrar de nada. Vamos lá. Foram logo apresentados a Raimundo e seguiram a cumprimentar as senhoras, dando a cada qual uma frase ou uma palavra ou um gesto de galanteio familiar. Dona Eufrasinha, sempre bela como os amores, que pena ser eu já papel queimado. Então, dona Lindoca, onde vai com essa gordura? Divida metade comigo. Quando se come doce desse casamento, dona Bibina, e tinham sempre na ponta da língua uma pilhéria, um dito para bulir com as moças, coisas desengraçadas e sediças, mas que as faziam rebentar de riso. Deus os fez e o diabo os ajuntou, explodiu com um estalo de boca a velha Amância quando os dois passaram por ela. José Roberto, a quem só tratavam por seu Cazuza, era moço. Olha, aí vem a descrição aqui, ó. Era moço de 20 e tantos anos, magro, moreno, crivado de espinhas, olhos muito negros, boca em ruínas, uma enorme cabeleira rica, toda encaracolada e reluzente de óleo cheiroso, preta, bem preta, dividida pacientemente ao meio da cabeça. Usava lunetas azuis e cantava ao violão modinhas de sua própria lavra e de outros, apimentadas à baiana com travo sensual e árabe dos lundus africanos. Quando tocava tinha o amaneirado voluptuoso do trovador de esquina, vergara-se todo sobre o instrumento, picando as notas com as unhas cujos dedos pareciam as penas de um caranguejo doido, ou abafando com palma da mão o som das cordas que gemiam e choravam como gente. Tipo do norte, feito cheio de franquezas, com horror ao dinheiro, muito orgulhoso e prevenido contra os portugueses, a quem perseguia com as suas constantes chalaças, imitando-lhes o sotaque, o andar e os gestos. Tinha alguma coisinha de seu e passava por estroína. Gostava das serenatas, das pândegas com moças, pilhando dança, não perdia quadrilha nem pulada, mas no dia seguinte ficava de cama, estrompado. Havia muito que José Roberto procurava agradar a Ana Rosa. Esta sempre o repelia a rir. Também poucos o tomavam a sério. Uma pancada diziam, mas queriam-lhe bem.
O Sebastião Campos, o próximo agora, esse era viúvo da primeira filha de Maria Bárbara e como aquele um tipo legítimo do Maranhão. Nada, porém, tinha do outro senão o orgulho e a birra aos portugueses, a quem na ausência só chamava marinheiros pulsas galegos. Senhor de um engenho de cana, lá para as bandas do Munim, onde passava 3 meses no tempo da colheita, o resto do ano passava-o na cidade. Devia ter quase o duplo da idade de José Roberto, baixote muito asseado, mas com roupa sempre mal feita, usava calças curtas, em geral brancas, deixando aparecer desde o tornozelo os seus pezinhos ridiculamente pequenos e mimosos, barba cerrada ainda preta e cabelo à escovinha, olhos de pássaros, vivos e lascivos, nariz de criança e testa enorme, uma grande cabeça desproporcionada do corpo, beiços grossos e vermelhos mostrando a dentadura miudinha e gasta, porém muito bem tratada a mel de fumo de corda que era com que ele asseava a boca. Bairrista, isso ao último ponto, a tudo proferia o que fosse nacional. Não trocava a sua boa cana capim e o seu vinho de caju por quantos conhaque, né? E vinho do Porto havia por aí. Nem o seu gostoso e cheiroso fumo de molho fabricado no Maranhão pelo melhor tabaco estrangeiro ou mesmo importado das outras províncias, ou bem que se era maranhense ou bem que se não era. Não cochilava com seus escravos. Na roça era temido até pelo feitor, um pouco devoto e cheio de escrúpulos de raça. Preto é preto, branco é branco, moleque é moleque, menino é menino, e estava sempre a repetir que o Brasil teria ganho muito se perdesse a guerra dos Guararapes. É isso.